Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Hoje, aqui no Ensino e Palestra, nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Nós estamos vivenciando o terceiro trimestre de 2024 e o tema nesse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista do trimestre é o pastor Silas Queiroz, que é pastor ali da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, e na Rondônia, também procurador-geral do município de Ji-Paraná, ali na Rondônia. Eu quero convidar você para ficar no nosso vídeo, para ficar no nosso canal, para assistir o vídeo até o final. Se gostar dele, compartilhe ele com outras pessoas. Se você gostar dele, deixe a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, e você que já é inscrito, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado porque toda semana você está conosco. Você que está conhecendo o canal, também ative o sininho. Ele vai fazer com que os nossos próximos vídeos sejam comunicados para você. Vamos juntos? Vamos então para mais uma lição aqui no Ensino e Palestra. Vamos então para a nossa lição número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Nós temos o nosso texto áureo que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A nossa verdade prática: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A nossa leitura bíblica em classe é muito extensa e nós vamos lembrar que ela está no livro de Esther, no capítulo 1, versículos 10 ao 12, depois ainda versículos 16, 17, 19 e passamos lá para o capítulo 2, vamos do 12 ao 17. Esta é a nossa lição bíblica em classe. Nós não vamos aqui fazer leitura, mas é interessante que você leia ela, é interessante que você tenha ela aí aberta, ou na sua revista, ou na sua Bíblia, para juntos contextualizarmos o assunto que nós estaremos abordando. E vamos já para o nosso primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Nós temos aqui 3 subtópicos a vencer. O rei Assuero é o primeiro, um banquete público, outro exclusivo, é o segundo, e o terceiro, o convite à rainha. Na semana passada, nós falamos sobre cada personagem do livro de Esther. Eu convido você que ainda não assistiu, vou deixar lá no final do vídeo o link, o card, para que você assista a lição anterior. Eu ia dizer a lição número 1, na verdade a lição número 1 referente ao livro de Esther, mas é a lição número 6, que começa com o livro de Esther. Lembrando que nós já estudamos todo o livro de Ruth. Então, a lição anterior vai falar sobre o livro de Esther e nós queremos convidar você para assistir lá e assim você vai saber os pormenores de cada personagem deste livro. E aproveito também para convidar você a assistir a playlist do trimestre atual, para você assistir desde a primeira lição deste trimestre, em que nós falamos sobre a nossa querida, nossa amada Ruth, que tem uma história maravilhosa, tão maravilhosa quanto de Esther, que nós começamos na semana passada. Vamos relembrar quem era o rei Assuero. O seu nome hebraico é Assuero, porém era variante do nome persa Xerxes. Então, o seu nome persa era Xerxes. Também era conhecido como Xerxes I. Ele era um rei persa, e alguns entendem que Xerxes, na verdade, não era um nome próprio, mas um título. Mas isto aí não é confirmado. Ele era filho de Dario I, que é também conhecido como Dario o Grande. E aqui é interessante, não confunda com Dario o Medo, que governou juntamente com Ciro. Não confunda com Dario lá do tempo de Daniel. Dario, o Medo, ele governou junto com Ciro, o persa, por apenas 2 anos. Ciro reinou no total por 9 anos. Assuero, ele era um rei, era um soberano, era o homem mais poderoso da sua época. Não existia naquela época pessoa mais poderosa do que ele. Ele reinou da Índia até a Etiópia e comandava 127 províncias. Ele reinou por cerca de 21 anos. Ele era um rei frio e calculista. E
Na época da história de Esther, o poder era exercido soberanamente por um rei de um grande império. E aqui nós temos o grande rei Assuero do grande império persa. Nos dias de Esther, o império que dominava ali era o império persa. Aqui nos fala sobre 2 banquetes, mas na verdade nós temos o primeiro banquete, o segundo banquete, o terceiro banquete, o quarto banquete e o quinto banquete. O pessoal fazia muita festa, era muita comilança, era muita glutonaria. Bom, o primeiro banquete. No terceiro ano do reino de Assuero, ele faz um imenso banquete. A história, na verdade, no livro de Esther começa exatamente com um grande banquete. Um banquete gigante que durou 180 dias, ou seja, 6 meses. Lembrando que naquela época, cada mês tinha 30 dias. Para essa festa, Assuero convidou todos os líderes das províncias que ele dominava. Era uma demonstração de poder e também de riqueza. Era uma fartura extraordinária de comida e bebida. Era tudo à vontade. Assim, Assuero, ele prestigiava os seus comandados, dava demonstração de todo o resplendor do reino, e para isso ele fazia questão de muito luxo e de um exagero no luxo. Também serviria para mostrar toda a sua vasta riqueza. Ainda servia para tratar da campanha que ele queria empreender contra os gregos. Então, ao mesmo tempo que este banquete servia para mostrar as riquezas, a fartura, os governantes, os líderes, todos os governados, todos comandados por Assuero, eles vinham, se fartavam, eles vinham, faziam festa, faziam farra, mas também tinha um momento sério onde eram tratados estratagemas de guerra. Havia uma guerra em curso contra os gregos, que já havia começado com o seu pai Dario. Então, servia para fazer festa, mas também servia para tratar assuntos muito importantes e que diziam respeito ao futuro do império. Esse banquete então durou 6 meses, mas interessante que os convidados não participaram. Isso acredita-se que por 6 meses, ninguém ficou ali 6 meses direto na festa, nenhum comandado, nenhum governante, nenhum liderado ficou 6 meses ali com Assuero fazendo festa, não. Na verdade, caravanas vinham e voltavam. Caravanas com as comitivas vinham, participavam do banquete, festejavam, organizavam os trabalhos a serem realizados e voltavam para casa. Então, eram banquetes sucessivos para as caravanas que vinham ali para fazerem parte daquela festa, ficavam um tempo ali e voltavam. E algumas caravanas chegavam a viajar até 100 e outras até 200 quilômetros para chegar ali em Suzã, que era a capital do império. Bom, este é o primeiro banquete. Nós temos um outro banquete. Esse banquete, segundo, foi muito mais luxuoso que o primeiro. Esse segundo banquete foi servido no palácio do governo e foi destinado a todas as pessoas que viviam em Suzã, a capital do império. A duração dessa segunda imensa festa foi de 7 dias, uma semana inteira. Assuero fazia questão que seus súditos também gozassem da fartura do reino. O terceiro banquete. Enquanto Assuero estava reunido com a sua corte, com seus liderados, seus comandados, seus governantes, a sua esposa, a rainha Vasti, também estava em um outro banquete, estava recepcionando muitas mulheres, talvez as esposas das autoridades que estavam ali reunidas com o rei. Depois nós temos um quarto banquete, que foi o banquete de coroação da rainha Esther. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Depois um quinto banquete, quando Esther oferece um banquete também para Assuero e Amã. Também nós vamos ver mais adiante. E aqui fala que o rei, ali já no segundo banquete, ele está com coração alegre. Coração alegre na Bíblia denota bebedeira, embriaguez. Assuero já havia bebido tudo e mais um pouco. Estava completamente embriagado. E aí ele manda os eunucos chamarem a rainha Vasti para participar da festa. Os eunucos
eram homens castrados que cuidavam das mulheres do rei. Logicamente, por sua condição física, não podiam tocá-las. Geralmente, eles haviam sido guerreiros que foram capturados em batalhas, muitas vezes grandes guerreiros vencidos e que eram submetidos ao processo de castração e colocados para cuidar das mulheres do rei. E para um grande guerreiro, conviver com lindas mulheres e não poder tocá-las era considerado um insulto, uma punição extremamente severa. E aqui nós notamos que o rei manda chamar, na verdade não chamada, uma convocação para que Vasti vá também ao banquete. Aqui notamos que a rainha não passava de uma mera figura decorativa, uma beldade a serviço dos caprichos do rei. E esse não respeitava a sua privacidade ou suas emoções. Na hora que ela fosse chamada, ela deveria ir à presença do rei. Chegamos ao nosso segundo tópico. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro subtópico, a recusa da rainha. Segundo, a aplicação da lei. Terceiro, a sentença de Vasti. A recusa da rainha Vasti. O rei, já totalmente embriagado, resolve então propor aos convidados uma atração especial. Permitiria que eles testemunhassem quão bela era a sua esposa, quão bela era a rainha. Ordena aos serviçais que esses tragam-a à sua presença. Vasti, então, ao receber aquela convocação da boca ali dos empregados, diz não. Ela nega-se a participar. A rainha Vasti recusa-se a comparecer diante de Assuero e de seus convidados. O rei queria desfilar a rainha dela perante todos os que estavam na festa. Queria que contemplassem não somente a sua riqueza do reino, o luxo do reino, mas desfrutassem também da comida, da bebida e ainda mais se deslumbrassem com a formosura da rainha. Uma pergunta que não quer calar. Por que Vasti recusa a convocação do rei? A Bíblia não revela o motivo. E se a Bíblia não revela o motivo, o máximo que podemos fazer é algumas conjecturas, algumas especulações. Bom, entendem alguns estudiosos que ela imagina-se não queria mostrar-se sem o véu para um grupo de homens embriagados. Ou o rei queria que a rainha dançasse frente aos convidados, era uma outra possibilidade. Ou que o rei queria, dizem outros, que a rainha comparecesse, olha só, completamente nua, apenas com a coroa na cabeça. Ainda outros entendem que o rei queria que a rainha dançasse nua na presença dos convidados. Mas, de novo, são meras especulações. As consequências da recusa de Vasti. Vasti, então, se negou a participar dessa exposição pública e acabou arrumando um sério problema para si. Assuero ficou extremamente irritado e ainda mais envergonhado diante de seus convidados. A rainha, contradizendo sua vontade, afrontou ele. Isso era uma grande desobediência. Ora, o soberano espera de seus liderados a submissão. Ao ver Assuero sendo desrespeitado pela rainha, eles poderiam, os convidados ali, entender que o rei não era tão poderoso assim. Porque até mesmo a sua própria mulher o desafiava. Além disso, e aqui é muito importante essa consideração que eles fazem para Assuero, além disso, as outras mulheres também poderiam ter Vasti como referência e insurgirem-se contra os seus maridos. E isso seria uma bola de neve. A monarca, então, abre uma perigosa brecha que poderia ser utilizada pelas mulheres para elas também descumprirem os desejos de seus esposos. Só que Assuero, embora estivesse irritado, embora estivesse contrariado, embora estivesse envergonhado, ele não agiu no seu ímpeto, ele não agiu no ardor da sua raiva, ele não agiu ali no momento de ira. Isso aqui é uma coisa interessante, embora ele fosse um homem pagão, mas aqui nos dá um grande exemplo. É muito perigoso a gente tomar uma atitude
e aqui vai uma aplicação pessoal, é muito perigoso a gente, de imediato, dentro de um momento de ira, de cólera, de vergonha e até mesmo de nervosismo, a gente tomar uma atitude mal pensada ou sequer pensada, agir por impulso, e aí a coisa tende a ficar pior do que realmente é. Porque depois a gente cai em si e aí já está feito o estrago. Está circunstanciada uma situação ainda mais danosa. Assuero, ele não agiu com a sua raiva como conselheira. Ele chamou os seus conselheiros, que eram 7 príncipes da Pérsia, que eram sábios e conheciam a lei e os direitos dos persas. E eles que disseram para Assuero: ora, ela afrontou o Senhor. E não só afrontou o Senhor, como agora pode servir de referência para que outras mulheres também façam a mesma coisa com os maridos. Então tem que ter uma resposta a isso. De novo, Assuero não agiu por impulso. Consultou seus sábios antes de tomar qualquer decisão. E aqui é muito importante. Antes de tomar uma decisão muito delicada, nós temos que consultar pessoas nas quais confiamos. Temos que consultar pessoas para nos ajudar, que possam realmente nos ajudar, que possam realmente agregar, que possam realmente ter uma ajuda efetiva em nossa vida. Assuero então foi convencido por seus sábios a realizar uma seleção dentre as mulheres mais lindas do reino, e dentre elas escolheram uma para ser a próxima rainha, a sucessora de Vasti. Então nós chegamos agora ao nosso terceiro tópico. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Primeiro subtópico, 4 anos depois. Segundo, o universo da escolha. Terceiro, a obediência de Esther. A deposição de Vasti. Assuero só substituiu a rainha Vasti 4 anos depois de todos os acontecimentos. Talvez ele estivesse muito ocupado com a guerra contra os gregos, principalmente ali em Salamina. Aí foi feito um concurso de beleza. Foi decretado então um verdadeiro concurso de beleza. E as jovens, as donzelas, as virgens foram chamadas para participarem desse concurso de beleza. Segundo o historiador Flávio Joséfo, a adesão a esse comunicado real foi massivo e ali participaram 400 lindas jovens, e dentre elas uma linda moça judia, muito formosa e que concorreu com as demais à atenção do rei. O ritual para o preparo das moças era muito intenso. Demorava 12 meses, isso mesmo, as moças eram levadas para a chamada Casa das Mulheres e ali ficavam 12 meses em um tratamento de beleza, um tratamento de cuidados pessoais, e somente depois disso elas tinham direito de chegar à presença do rei. 6 meses elas faziam tratamento com óleo de mirra e 6 meses com outras especiarias. Certamente, o treinamento também mostrava como elas deveriam comparecer à presença do rei, regras etiquetas e também equivalentes. E Mardoqueu, que era primo de Esther e adotou ela depois da morte dos pais dela, ele disse para Esther, porque ele, ao adotar Esther, ele toma ela por sua filha e diz para ela que ela deveria participar não tinha como ela não participar, não tinha como ela se recusar a participar daquele evento, daquele concurso, mas para ela dizer, ela não dizer, ela omitir que era judia. Não deveria, sob hipótese alguma, declarar a sua nacionalidade. Mardoqueu tinha por costume, durante todo aquele tempo em que Esther ficou ali na Casa das Mulheres, passar grandes períodos do dia sentado junto ao portão do palácio e também indo até ali ao pátio da Casa das Mulheres para saber como Esther estava indo. O que acontece depois? Como Esther ganha o concurso? Como Esther chega à posição de rainha? Cenas dos próximos capítulos. Nas próximas lições nós estaremos adentrando ainda mais nessa linda história da rainha Esther.
Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, nos ajude, deixe seu comentário. Eu gostaria de saber o seu comentário. Na próxima semana, nós voltaremos aqui com mais uma lição no canal Ensino Palestra, com mais uma parte dessa linda história de Esther. E eu quero ver você aqui. Eu quero ter a sua companhia aqui de novo. Isso nos deixará muito alegres, muito satisfeitos. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.